Olá pessoal, hoje é a segunda parte do vídeo do Simple Present, então se você não assistiu a primeira, vá ao campo de descrição e assista o vídeo que está linkado lá. Já deixa seu joinha e se inscreva para ajudar o canal. E bora começar a aula. Então os pronomes, a gente já viu quais são eles lá naquela aula do verb to be. Eu vou colocar eles juntinhos, tá? Então nós temos I, we, you e they. Eu vou colocar eles juntos porque eles são parecidos na hora da conjugação, tá bom? E os que a gente vai colocar em destaque hoje são os da terceira pessoa. Lembra que eles são um problema. Eles é que a gente tem que tomar cuidado com eles porque é com eles que as modificações acontecem no verbo. Então, na aula anterior, nós vimos que os verbos, quando conjugados na terceira pessoa do singular, he, she or it, no simple present, precisam de um S no finalzinho do verbo. Então, se o verbo for play, a gente falaria I play, we play, you play, they play. Com esses aqui não há mudança nenhuma com esses pronomes. O verbo continua igualzinho, sem nenhuma modificação, sem o to na frente aqui, tá? Se a gente tiver que conjugar com os da terceira pessoa, aí que temos uma diferença, que a gente tem que colocar o S no fim do verbo. Esse S aqui, ó. Então, he plays, she plays, it plays. Então, hoje nós vamos trabalhar com as exceções e a música de hoje é What Does the Fox Say? O vídeo com a letra da música tá no campo de descrição aqui embaixo para você estudar, tentar cantar, enfim, tudo junto aqui com essa aula, ok? A música já começa com o Simple Present nela, ok? E nesse caso aqui, o Simple Present está falando de um fato, uma coisa que é uma verdade incontestável, uma coisa que realmente acontece, que todo mundo sabe disso. Dog goes wolf, cat goes meow, and bird goes tweet. Então, ele está falando aqui dos sons que os animais fazem, né? Então, aqui o dog, né, que faz o woof, ok? O woof em inglês seria o nosso respectivo ao au em português. Cat goes meow, que é o gato faz meow. E bird goes tweet, que é pássaro faz tweet, ok? Que nosso seria o quê? O piu-piu? Ok? Então, tá falando do som que os animais fazem. Então, é uma verdade incontestável. Isso aqui, então, é fato. Então, se é fato, é simple present. Ok? Vamos trabalhar aqui com a primeira frase. Dog goes wolf. Ok? Bom, nós temos o verbo que tá aqui, goes. E aí, muitas pessoas podem ficar assim, sem saber, porque, enfim, o go tá com um significado diferente do que ele normalmente tem. Normalmente, o verbo to go, ele tem o significado que todo mundo conhece, que é to move. É mover, é ir de algum lugar para outro. Mas ele também tem um outro significado. É que eu tô com uma assistente aqui. Então, vocês vão ouvir algum outro barulho de voz desconhecida que não é a minha, mas é da minha assistente. Então, o outro significado para to go é to produce a sound. Ok? Então, produzir um som. Então, aqui, dog goes wolf, o cachorro faz
au au, ou wolf. Nós poderíamos usar o verbo to go, se alguém quiser já começar a usar o verbo to go com outro significado, com esse outro significado, vocês podem usar, por exemplo, I heard the doorbell go. É um outro exemplo, tá? I heard the doorbell go. Que é ouvir a campainha tocar, né? Então, aqui o go é sobre o som que a doorbell, que a campainha produz. Por que a gente teve que colocar o S aqui no finalzinho desse verbo? Porque nós estamos falando de dog. E dog é o correspondente a it. Se a gente tiver que trocar a palavra dog por um pronome, vai ser o pronome it, que é a terceira pessoa do singular. So, it goes wolf. Bom, então qual é a exceção? Você falou que esse vídeo era sobre exceções? Sim. As exceções são essas aqui, ó. Todos os verbos terminados em O, S, SH, CH, Z e X. Todos esses todos os verbos que terminarem com esse, com essas letras, estando na terceira pessoa do singular, no simple present, elas não vão receber apenas um S. Elas vão ter que receber um ES. Ok? Então, vamos ver isso aqui na prática. Por exemplo, dog, goes, wolf. O go é um verbo. Ele não terminou com O? Se ele terminou com O, aí a gente tem que lembrar dessas letras aqui. A gente tem o O aqui? Temos. Então, quando esse verbo tiver sido conjugado na terceira pessoa do singular, ele vai receber o ES e não apenas o S, como é a regra básica que eu falei no último vídeo. Bom, mas é complicado isso, né? Como é que eu vou lembrar X, O, S, SH, CH e Z? Bom, tem uma frasezinha mágica que vai ajudar a gente a fazer essa conexão das regras. E que frase é essa? Vou escrever aqui para vocês. É bem brasileira essa frase, ó. Então, gente, essa é a frase mágica. Zé, o seu shampoo cheiroso da Xuxa estragou. E aí, o que essa frase vai ajudar? Bom, as iniciais dela são exatamente essas letras aqui que a gente precisa lembrar, ok? Então, se o verbo terminou com Z ou com O ou com S ou com SH ou CH ou X, a gente vai ter que fazer o quê? Nós vamos ter que adicionar no finalzinho desse verbo um ES para que a gente coloque esse verbo conjugado na terceira pessoa do singular. Então, é por isso que quando a gente fala dog goes wolf, é por isso que a gente tem o ES no finalzinho do verbo. Porque depois do verbo,
Porque no verbo go, o verbo go termina com a letra O. Bom, vamos pensar aqui numa outra frase, só pra gente ver se todo mundo conseguiu entender, ok? I brush my teeth 3 times a day. Bom, nessa frase, nós temos uma coisa que acontece com regularidade, é uma rotina. Eu escovo meus dentes 3 vezes ao dia, ok? Se é uma rotina, nós usamos simple present, ok? Nós temos aqui o verbo brush, que é escovar, e o verbo brush termina com SH. Então, nós vamos lembrar daquela frase louca que eu coloquei lá no início, que é Zé, o seu shampoo cheiroso da Xuxa estragou. E vamos lembrar das iniciais lá daquela frase e vamos ver se alguma delas coincide com esse finalzinho aqui desse verbo. Brush, shampoo, ok? Então, por causa disso, se a gente tiver que colocar esse verbo na terceira pessoa do singular, no simple present, vai ter uma modificação. A gente vai ter que colocar o ES no final do verbo. Então, vamos lá, vamos fazer essa modificação. Vamos pensar que não sou eu. Vamos pensar em he. Como é que a gente coloca essa frase na terceira pessoa? He brushes. Aí aqui nós vamos ter que trocar my por his, o dele, né? Porque a menos que você tenha 3 anos, seria muito estranho ter alguém escovando seus dentes, né? Então, he brushes his teeth, not my teeth, ok? Não é o meu dente que ele escova o dente dele. So, his teeth 3 times a day, ok? É esse no final do verbo. Outra exceção é com os verbos que terminam com consoante mais Y. Nesses casos, a gente vai ter que tirar o Y e acrescentar o IES, tá? Presta atenção que isso só acontece com os consoantes mais Y. Se fosse um verbo terminado com vogal mais Y, daí a gente só acrescenta o S e nada mais, ok? Então, vamos ver na prática como é que é. Vamos ver alguns verbos com consoante mais Y. A gente tem o verbo cry. Então, temos a consoante aqui, o R, mais o Y. Nós temos o verbo fry, de fritar. Aqui é chorar, aqui é fritar. Consoante. Nós temos também study, consoante mais Y. E também temos o verbo try, que é tentar, ok? O que significa aqui? Nesses casos desses verbos aqui, se a gente estiver conjugando a terceira pessoa, he, she ou it, esses verbos vão ficar dessa forma aqui. He or she or it cries. He or she or it fries. Study. He or she or it studies.
E com try, he or she or it tries. Então, a gente tirou o Y e acrescentou IES, apenas para a terceira pessoa do singular. E é assim que é o presente. E se for vogal mais Y? Nada muda, ok? Vamos colocar aqui o verbo stay, que agora na época do Covid-19, estão falando muito stay home, fique em casa, né? Se a gente for conjugar esse verbo com I, you, he, desculpa, he não, we e they, nesses casos, a gente vai colocar stay. So, I stay at home, you stay at home, we stay at home, they stay at home. Se fosse com he, she ou it, nós apenas colocaríamos o S no fim do verbo, stays. Porque, afinal de contas, é vogal mais Y. Então, nada muda. É aquela regra principal que a gente estudou lá no iniciozinho. So, se a gente, ao invés de vogal, colocar aqui consoante, aí as coisas mudam. Vamos pensar no verbo cry. Consoante mais Y. I cry, you cry, we cry, they cry. He, she or it. O que vai acontecer? Nós vamos tirar o Y e acrescentar o IES. He cries, she cries, it cries. Aqui nós temos outra frase do Simple Present. Vamos ver aqui, ó. Babies cry a lot, né? Os bebês choram muito. Bom, é um fato, todo mundo sabe disso, né? Até quem não é mamãe e papai sabe, porque é um fato, é uma coisa que todas as pessoas sabem. Então, nós usamos Simple Present. Se nós tivermos que substituir a palavra babies por um pronome, é o mesmo que they. Sendo they, nada acontece com o verbo. Continua cry. So, they cry a lot or babies cry a lot. Se não estivéssemos falando de babies, fosse apenas um, por exemplo, aí a gente indicaria o gênero, né? Vamos colocar she, the baby, she, cries, Azra, a lot. She cries a lot. The baby cries a lot. Ok? Como é um verbo que termina com Y, precedido de consoante, a gente vai tirar o Y e acrescentar IES. We stay at home. Nós temos um verbo que termina com Y, mas é vogal Y. Então, nada acontece se a gente tiver que substituir o pronome por um pronome da terceira pessoa do singular. Então, colocando he stays
at home. A gente só adiciona o S na terceira pessoa, porque esse verbo termina com vogal consoante. Bom, a gente ainda vai continuar com a música What Does the Fox Say no próximo vídeo para explicar como fazer perguntas no Simple Present. Então, fique ligado no próximo vídeo. Não esqueça de me dar o joinha e se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo.